Pessoal, professora Sheila, professora dos nonos A e B do Colégio Gonçalves Leda. Pessoal, esse vídeo nós vamos falar sobre semelhança de triângulo. Que tipo de semelhança? 3 casos. Lado A, o primeiro caso, AA, que são semelhança em triângulos, tá? Lembrando, isso aqui tá lá no livro de vocês, página 178, que eles são considerados semelhantes quando os ângulos internos são congruentes e quando seus lados são proporcionais. Então, a partir dessas informações, nós vamos conhecer a semelhança de 3 maneiras. Ângulo, a semelhança entre ângulos. LLL, ou seja, semelhança entre lados, lado, lado, lado. LAL, que é semelhança lado, ângulo, lado. Então, vamos lá. Vamos começar por entender o que é um ângulo congruente. Pessoal, nós podemos verificar a semelhança aqui, ó, e o que vem a ser congruente. Deixa eu focar mais um pouco aqui para vocês entenderem. Olha só, congruente é quando o ângulo que está no ponto A, tá vendo? No ponto A, aqui, é igual ao ângulo A'. Então, eles são correspondentes, certo? Então, são ângulos internos congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui do ponto A é igual ao ângulo A' do ponto A'. O ângulo B é igual à mesma medida do ponto B'. Ó, tá vendo que tem um tracinho aqui em cima do B? E o ângulo C tem a mesma medida do ângulo C'. Então, quer dizer que o ângulo A é igual ao ângulo A'. Então, o ângulo A é igual, ou seja, é congruente com 111,3 graus ao ângulo A'. Assim como o B é igual, ou seja, congruente ao B' com 38,7 graus e o C com 30 graus. Então, congruente quer dizer quando o ângulo ele é correspondente. Então, o ângulo A é correspondente ao A', o ângulo B correspondente ao B' e o ângulo C correspondente ao C', correto? Além disso, pessoal, seus lados têm que ser proporcionais. Como é que eu provo que um lado é proporcional ao outro? Olha, é necessário, por exemplo, que cada lado desse, por exemplo, o lado AB e o lado AB' sejam correspondentes. Aqui, feito as razões, ele está me dizendo que tanto os lados AB quanto AB', BC quanto BC', AC quanto AC' a razão é 5,2, 5 sobre 2. Então, eles são proporcionais. Como é que eu chego nessa razão? Quando a gente for fazer o ângulo LLL, lado, 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 nós vamos fazer e você vai entender como é que eu chego nessas razões, ok? Pessoal, então, partindo daí, nós vamos conhecer aqui 3 casos. O primeiro caso não vai envolver cálculo, só é o que eu expliquei para vocês logo acima. O caso A quer dizer o quê? 2 triângulos são semelhantes se 2 ângulos internos correspondentes forem congruentes, ou seja, eles têm que ter semelhança, tá? Nos lados, ó, nos lados e na medida do ângulo interno. Ou seja, eu posso verificar então que a linha aqui, ó, DE, ou seja, o ângulo E tem 85 graus e corresponde, tá vendo? Tá do mesmo lado, corresponde ao ângulo E', que também é 85 graus. O ângulo F também é correspondente ao F', ambos com 40 graus. Então, se eu tenho 2 ângulos correspondentes,
Então, eu posso dizer que eles são semelhantes, correto? O próximo caso, pessoal, fala de... eu vou explicar primeiro, depois a gente faz os cálculos, para facilitar. Então, ângulo, lado, ângulo, lado. Quer dizer o quê, pessoal? Isso aqui quer dizer que para ele ser um ângulo, desse segundo caso, lado, ângulo, lado, ele quer dizer o quê? Que tem que ter um ângulo congruente, ok? E dois, tem que ser assim, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Um aqui e as medidas, não. Lado, ângulo, lado. Nesse caso aqui, o triângulo está deitado. Se ele tivesse de pé, a mesma coisa, lado, ângulo, lado. Então, tem que ser como diz. Os ângulos são formados se eles forem congruentes, ou seja, então ele é congruente, o R é congruente ao R'. Está na mesma posição, tem a mesma medida, é um ângulo de 90 graus agudo, certo? E se os dois lados, forem o quê? Proporcionais. Então, ele está me dizendo o quê? Ele está me dizendo que se 4, olha o ângulo G aqui, essa linha aqui, de G a I, ou de I a G, e a I linha, G linha, um tem 3 e o outro 4, ou seja, 4 sobre 3. Então, 8 sobre 4 tem que ser proporcional. Então, como é que eu provo? Pega aqui o 8, vou colocar aqui, no livro mesmo. E 6, vou dividir por 2, tá? Que vai dar 4,3. Então, quer dizer o quê? Que esse aqui, de HI e HI' também tem medida 4 sobre 3. Então, quer dizer que eles são correspondentes. Então, esse lado proporcional, ângulo proporcional, lado proporcional. Então, lado, ângulo, lado. Já no terceiro caso, ele me fala de LLL, ou seja, lado, lado, lado. Esse aqui, todos os lados são proporcionais. E como é que a gente faz isso? A mesma coisa. Eu utilizo as razões. Esse daqui já tá pronto aqui, então eu vou fazer um cálculo de cada um aqui para vocês entenderem melhor. Olha só, quando falamos que um triângulo é semelhante, um ângulo é semelhante, triângulos são semelhantes, no caso é lado, 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 quer dizer que os três lados têm que ser semelhantes. Então, para isso, a gente vai montar uma razão aqui, Eu vou pegar aqui, AB, 4, AB', vou pôr aqui, AB', 8, tem que ser igual a AC, que é 4, e AC', que é 8, que tem que ser igual a BC, que é 5, que tem que ser igual a BC', que é 10. Então, pessoal, vamos lá. Olha só. Quando eu faço esse cálculo aqui, o que é que ele me leva a entender? Vamos fazer o seguinte, Se eu dividir aqui por 4, eu vou ter o quê? 1/2. Se eu dividir aqui por 4, eu vou ter o quê? 1/2. E se eu dividir aqui por 5? Eu vou ter 1/2. Então, isso quer dizer o quê? Lado AB, 1/2. AB', tá vendo? Correspondente. BC correspondente. AC correspondente. Então, quer dizer que eu tenho lado,
lado, lado, ou seja, os 3 lados são correspondentes, ok? E quando eu falo de lado, ângulo, lado, a mesma coisa. Aqui eu poderia utilizar, eu coloquei aqui de propósito, eu tenho 2 ângulos iguais, de 90 graus. Ele serve para mim de base? Não. Eu vou fazer lado, ângulo, lado. Ele é igual? Ele é igual, mas eu vou utilizar esse aqui, de 30 graus. 2 ângulos de 30 graus. Então, eu vou utilizar lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, eu já sei que os ângulos são iguais. Então, eu vou fazer, ó, 5 sobre 10 igual a 5 sobre 10. Então, aqui, se eu dividir por 5, eu vou ter 1 meio e aqui 1 meio. Então, quer dizer que eu tenho 1 meio, o ângulo igual ao ângulo A', vamos supor que aqui eu coloco a letra A e aqui a linha, igual a 1 meio. Então, eu tenho os dois, o ângulo, lado AB e AB' correspondente, ângulo correspondente e AC e AC' correspondente. Então, esses são os 3 tipos de que a gente utiliza, as 3 operações que a gente utiliza, pessoal, para encontrar a semelhança de triângulo no que diz respeito a ângulo, tá? A, que é ângulo, ângulo, e a lado, ângulo, lado e lado, lado, lado. Então, próximo vídeo eu já vou fazer com vocês a correção das atividades, tá? Da página 180, que eu tinha ficado devendo essa explicação, mais a atividade. Espero ter esclarecido aí algumas dúvidas.